Bom dia, estamos aqui com mais um vídeo Nós na História e o personagem desta semana é Moisés. Moisés foi o homem escolhido de Deus para libertar o povo de Deus da escravidão no Egito e também Moisés foi o grande legislador pelo qual Deus instituiu o povo hebreu como nação. Quando Moisés nasceu, Faraó tinha decretado que todo menino hebreu fosse jogado no rio, fosse morto. Mas os pais de Moisés, eles esconderam o menino e depois, quando colocaram ele dentro do rio, na verdade eles colocaram num cesto impermeável. E esse menino, esse cestinho, foi indo, pela correnteza do rio até que chegou onde a filha de Faraó estava se banhando. Então, uma irmã de Moisés que acompanhou esse cestinho aí pelas margens do rio, viu quando a filha de Faraó pegou a criança, se afeiçoou por ela, e então essa irmã sugeriu uma ama de leite para Moisés, e que a sua mãe acabou sendo essa própria ama de leite, amamentou Moisés até que ele pudesse então retornar ao palácio. Só que nós não sabemos, a história não nos conta nem o nome dos pais de Moisés. E se sabe que ele era descendente da tribo de Levi, mas não tem muitos detalhes na história sobre a origem de Moisés. Mas aquela promessa que Deus tinha lá sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, que ia tirar, o seu povo da escravidão, que ia abençoar o seu povo, foi Moisés que Deus escolheu para isso. E a gente vê aí nomes anteriores de 4 gerações de homens muito abençoados e com grande descendência na Bíblia. E agora nós nos deparamos com Moisés. Se fosse nos dias de hoje, é como se a gente dissesse, aquela expressão, Moisés não tinha pedigree. Moisés não tinha uma origem, não se sabia muito dele. E isso para nós hoje nos serve de lição e de exemplo que Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer. Ele levantou Moisés como um grande libertador e mediador do povo. E nos dias de hoje, Deus também levanta muitas pessoas, às vezes, improváveis, Às vezes a gente tem assim o hábito de dizer, aquele lá a gente não dá nada pela pessoa, Aquela pessoa não vai muito longe. E quando vê, sim, Deus quando escolhe, Deus ele capacita e ele tem os planos dele para a vida de cada um. Então essa história aí às vezes muito, de origem, de descendência, isso tudo está nas mãos de Deus. E Moisés é um exemplo disso. Moisés então, ele se criou ali no palácio de Faraó, tendo toda a instrução na ciência dos egípcios. E por isso que nós não sabemos se o nome Moisés foi colocado pela própria filha do Faraó ou se já era um nome que o menino tinha recebido dos próprios pais. Moisés, ele em uma ocasião, ele presenciou uma briga entre um hebreu e um egípcio. E claro, ele tendo sangue hebreu, ele foi defender o hebreu e acabou matando o egípcio. E essa informação chegou aos ouvidos de Faraó, que ficou muito entristecido, com raiva, quis matar Moisés. Por isso que Moisés acabou fugindo do Egito para o deserto, para Midian, no deserto do Sinai. Então, Moisés nessa época já tinha uns 40 anos e lá ali no deserto ele conheceu Jetro, que acabou sendo seu sogro. Ele casou com uma das filhas de Jetro, Zípora, e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Olha aí, gente, tem alguns nomes na Bíblia que são meio raros, mas tem nomes bem comuns. Olha aí, hoje a gente vê, muito esse nome Gerson, vê o nome Eliezer. E Moisés, ele pastoreou as ovelhas, os rebanhos do seu sogro no deserto durante mais 40 anos. Até que no deserto aconteceu um episódio. Teve um momento em que apareceu para ele um arbusto, uma espécie de uma sarça que queimava, mas ela não se consumia. Imaginem, gente, uma árvore, alguma coisa verde no deserto e dando a impressão que queimava, mas não queimava. Isso chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproximou, mas
dessa sarça que queimava veio uma voz que dizia para Moisés o que ele teria que fazer, e era o próprio Deus, né? Moisés então teve essa experiência com Deus, e a voz de Deus falava para ele voltar para o Egito, que ele ia justamente mediar junto de Faraó essa retirada do povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. Claro que Moisés resistiu. Moisés argumentou que não era capaz. A história nos dá a entender que Moisés devia ter algum problema no falar. Moisés talvez não tinha uma eloquência ou uma dicção muito boa, mas aí Deus disse que colocaria o seu irmão Arã para ser o porta-voz dele, que Arã iria junto, e tudo aquilo que Deus falasse para Moisés, Arã ia transmitir para o povo. E foi isso que aconteceu. Como Moisés ele era um pastor de ovelhas, ele tinha um cajado. E é como se Deus tivesse dado poderes para ele através desse cajado. Então, quando ele chegou lá no Egito, pensa, gente, depois de 40 anos, então Moisés já tinha 80 anos quando ele retorna para o Egito, né? Com a fúria de Faraó que queria matar ele, é plano de Deus mesmo, né? Então, Moisés, quando chega, através desse cajado, por exemplo, ele colocava o cajado no chão, o cajado virava uma cobra. Quando ele tocava, virava o cajado de novo. Se Moisés tocava na água, a água virava sangue com aquele cajado. Então, foi uma espécie assim de alguns sinais que Deus daria para Faraó, para provar que realmente ele tinha que deixar Moisés libertar o povo do Egito. Mas Faraó foi resistente, ele não deixava Moisés levar o povo, retirar o povo do Egito. Então foi quando Deus enviou 10 pragas para o Egito. Então ali a gente tem, né, várias e várias pragas, das rãs, das moscas, dos gafanhotos, da água do rio Nilo que virou sangue. Mas a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, e foi quando o próprio filho do Faraó morreu. E aí vocês imaginem a ira de Faraó. E foi quando realmente Moisés retirou o povo de Deus do Egito e foram rumo ao deserto para chegar na terra prometida. Só que, gente, o Faraó estava muito furioso. Eles não foram direto pelo deserto porque ia ser um massacre. Deus permitiu que eles fizessem a travessia que chegaria no Mar Vermelho. E aí talvez você já tenha visto aqueles quadros onde aparece, né, aquele homem que é Moisés com um cajado na mão, tocando o mar, e aquele mar faz 2 paredes, né, de água, e a terra no meio fica em seco. E foi um milagre que Deus fez. Quando abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus passou, e depois o exército de Faraó que veio atrás, que queria pegá-los e matá-los, né? Foi quando as águas se fecharam e todos morreram afogados. O povo de Deus seguiu peregrinando pelo deserto, e essa chegada à terra prometida ia durar mais ou menos uns 15 dias. Só que o povo era tão ingrato, reclamava tanto, não tirava da mente aquela vida de escravidão que eles tinham. Eles resmungaram tanto que eles acabaram passando 40 anos no deserto. E Moisés, nesse tempo todo, então, durante esses 40 anos que peregrinaram no deserto até chegar na Terra Prometida, Moisés ali escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que se chamam Pentateuco, ou também Torá. Moisés também foi o escritor do Salmo de número 90. Moisés recebeu de Deus as 10 pedras, né, as tábuas de pedras dos 10 mandamentos, e Moisés fez muita coisa, produziu muito nesses 40 anos no deserto. Só que quando eles estavam perto e avistaram a terra prometida, Moisés enviou espias para espiarem a terra. Na verdade, foi mandado espias, espiaram a terra. O povo não acreditou que Deus faria um milagre, né, na vida deles, para eles entrarem nessa terra prometida. E aí é uma história que tem muitos e muitos e muitos detalhes. O porquê que eles peregrinaram esses 40 anos no deserto, né, pela murmuração, pela desobediência, tudo que Deus providenciou na vida deles. Mas Moisés era a pessoa que liderava esse povo. E Moisés conduzia o povo. Só que teve uma ocasião, gente, em que Moisés recebeu de Deus a ordem para tocar a rocha, para dela sair água para o povo beber, porque Deus providenciava a comida, a água, tudo que eles precisavam lá no deserto nesse tempo.
Foi um verdadeiro milagre que eles viveram. Só que Moisés, sob a pressão do povo, ao invés dele tocar na rocha, ele feriu a rocha. E isso desagradou muito Deus. E com essa atitude, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Gente, olhem que história, né? Um líder como Moisés, que conduziu o povo durante 40 anos, que escreveu tudo o que escreveu, numa atitude sob pressão do povo, né? Ele desagradou a Deus, porque Deus enxergou nele um pouco, né, uma certa arrogância, uma certa soberba, uma falta de domínio e equilíbrio. E aqui nós encontramos um grande detalhe, né, para as pessoas que hoje se levantam como líderes, pessoas que Deus escolhe como líderes, como é importante nós mantermos sempre, né, a humildade, o domínio próprio, o equilíbrio, a direção de Deus, muito mais, né, também junto com a obediência a Deus. Então fica aí uma dica, uma reflexão para os líderes, para quem é líder, né, aplicar essa palavra na sua vida hoje. E Moisés, então, recebeu de Deus a sentença que ele não entraria na terra prometida. E quando ele já tinha cerca de 120 anos, um pouco antes dele morrer, Deus permitiu que ele subisse no Monte Sinai, aonde ele avistou a terra prometida, a terra que Deus tinha preparado para o seu povo Canaã, mas ele não pôde entrar. Ele faleceu, ele morreu e foi enterrado. Não se sabe muito sobre a origem da família de Moisés e não se sabe também onde Moisés foi sepultado. Então, gente, fica aí uma história de um grande líder. Moisés foi um mediador do povo, sim, assim como anos depois, ele é mencionado no Novo Testamento em Hebreus, né, como um homem de fé também, porque ele não quis ser reconhecido como filho da filha de Faraó, e teve a sua vida completamente, né, um destino completamente diferente do que poderia ter, né, como filha do faraó, mas ele foi realmente, ele se entregou à vontade de Deus para a sua vida, como um mediador do povo de Deus, como um líder que Deus levantou. Mas infelizmente, né, por uma atitude que ele teve, ele também não entrou na terra prometida e morreu antes disso, né, e depois seu sucessor Josué, que acompanhou a nova geração, né, do povo que depois de 40 anos peregrinaram no deserto, entraram na terra prometida. Eu deixo aqui então essa mensagem para vocês, essa história para vocês meditarem sobre Moisés, procurarem riquezas de detalhes dessa história, e espero que vocês tenham gostado da vida de Moisés. Tenha um dia abençoado.